Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice, este complemento que, vez por outra, o portal Escola Dominical coloca para que os amigos e irmãos do portal Escola Dominical tenham um suplemento a respeito do assunto que está sendo tratado no trimestre. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa, a atualidade de Provérbios e Eclesiastes. E como nós temos visto ao longo do trimestre, os temas tratados por Salomão, tanto no livro de Provérbios quanto no livro de Eclesiastes, são muito variados. E certamente 13 lições são insuficientes para dar cabo de toda a temática desses dois livros de sabedoria. E nem é propósito nosso aqui do portal Escola Dominical abranger todos os temas tratados nos livros de Provérbios e de Eclesiastes. Mas algum ou outro tema que tem se mostrado relevante tem sido tratado. Nós já fizemos 2 apêndices a respeito do livro de Provérbios e agora nós vamos fazer um apêndice a respeito do livro de Eclesiastes. Serão também 2 apêndices, mas hoje, neste apêndice número 3, nós iremos discorrer sobre o tema Tudo é Vaidade. Tudo é vaidade. Como diz o texto que escolhemos como textual deste apêndice, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades é tudo vaidade. Lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. É desta maneira que o pregador, que Salomão, começa a sua pregação. Nós vimos já na lição de número 1 deste trimestre e voltamos a analisar na lição de número 9, que é a primeira lição deste trimestre que trata do livro de Eclesiastes, que o livro de Eclesiastes é uma reflexão, uma profunda reflexão filosófico-teológica de Salomão a respeito do sentido da vida. O livro de Eclesiastes, ele discute sobre o sentido da vida debaixo do sol. E já no introito do seu discurso, Salomão diz que a vida debaixo do sol é vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades é tudo vaidade. Então nós percebemos aqui que logo na introdução do seu sermão, Salomão, na sua velhice, diz a tradição judaica que depois de ter se arrependido dos seus pecados, da sua idolatria, da perversão que lhe havia feito as mulheres que tomara, Salomão chama o povo para mostrar que a vida debaixo do sol não faz sentido. Ela é vaidade. Tudo é vaidade. E como não houve uma lição específica da descrição desta pesquisa que Salomão fez a respeito da vida debaixo do sol para chegar a esta conclusão, é que nós fizemos este apêndice, uma sucinta análise da descrição que Salomão faz da sua pesquisa, do seu exame. Para ele chegar à conclusão que a vida debaixo do sol, quer dizer, a vida terrena, tomada na sua dimensão mundana, na sua dimensão horizontal, que ela é vaidade de vaidades. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade.
Salomão não foi para o achômetro. Ele não deu uma olhada no mundo ou por causa de uma decepção, por causa de uma desilusão. Ele chega e diz, olha, gente, é tudo vaidade. Nada vale a pena. Não. Salomão, ele chegou a esta conclusão depois de muita análise, depois de muita pesquisa. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Eclesiastes, nós vemos que ele mesmo nos diz como chegou a esta conclusão. Lá no capítulo 1 do livro de Eclesiastes, no versículo 12, Salomão diz, eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nelas os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do céu, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Salomão investigou tudo quanto sucede debaixo do céu. Ele pesquisou, ele examinou. E ele não o fez sem um instrumental. Deus mesmo lhe deu sabedoria e inteligência. Nós estamos diante do homem mais sábio que houve sobre a face da terra. Nem antes, nem depois de Salomão, alguém teve tanto conhecimento, tanta sabedoria e tanta inteligência. É a palavra de Deus que nos mostra isso. Lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, a Bíblia nos diz o seguinte, versículo 12. Agora vamos ler a partir do versículo 11 para os irmãos entenderem. E disse-lhe Deus, porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. É o próprio Deus quem nos dá conta de que tinha dado a Salomão um coração tão entendido e tão sábio, que ele é o mais sábio, o mais inteligente, o mais entendido de todos os seres humanos que já passaram pela terra, com exceção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o próprio Jesus disse que ele era maior do que Salomão. Mas, quando nós vamos lá em 1 Reis, capítulo 4, nós temos a confirmação da promessa que Deus deu a Salomão. Está escrito assim no versículo 29, e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etã, Esraíta, e Emã, e Calcol, e Darda, filho de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então nós vemos aqui que a Bíblia é enfática ao demonstrar que Salomão foi o homem mais sábio que houve sobre a terra. E esta conclusão que Salomão dá no introito do seu sermão, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, é fruto desta inteligência sem igual.
é fruto de um exame. Salomão diz que ele aplicou o seu coração a esquadrinhar e a se informar com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Então, nós temos aqui no livro de Eclesiastes a descrição de uma vida debaixo do sol, proveniente de quem pesquisou, de quem examinou, de quem aplicou o seu coração, de quem se esforçou para entender o sentido da vida. E já neste ponto nós aprendemos uma lição com Salomão. É que para sermos sábios, para sermos entendidos, para compreendermos as coisas, nós não podemos de forma alguma ouvir falar, engolir aquilo que nos trazem de informação. É preciso que nós processemos a informação que nós recebemos. É preciso que nós mastiguemos aquilo que colocam em nosso intelecto. E isto o pai de Salomão, Davi, já dizia. Quando nós abrimos a Bíblia no Salmo de número 10, no versículo 3, o salmista, presume-se que seja Davi, a tradição judaica diz que é Davi, mas o texto mesmo não diz quem é o salmista. Mas o salmista diz assim: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. O Salmo de número 10, versículo 4, o salmista ele diz com muita clareza: o ímpio, ele não investiga, ele não pesquisa, ele não examina. Por quê? Porque ele é orgulhoso. Ele acha que sabe. Ele não quer comprovar aquilo que ele pensa que é verdadeiro, se é verdadeiro ou não. É por isso que nós temos hoje uma tendência, uma impiedade muito grande no mundo. Nunca hoje o mundo teve acesso a tantas informações. Você coloca uma palavra, uma frase no Google e saem milhões de informações a respeito daquela palavra, a respeito daquela expressão. Mas ninguém investiga aquelas milhões de informações. Nem temos condições de investigá-las, porque passaremos toda a nossa vida investigando aquilo. E porque é impossível investigar, ninguém investiga. E aí vem o grande erro dos nossos dias. Hoje nunca houve tantos tolos, tantos ignorantes. Por quê? Porque as pessoas não processam as informações que têm. Elas não verificam a veracidade das informações e vivem como verdadeiros zumbis digitais, como dizia o nosso saudoso irmão Sérgio Paulo Gomes de Abreu, o fundador do portal Escola Dominical. As pessoas engolem o que lhes dão, e isso gera indigestão, quando não gera congestão, e elas ficam sem saber as coisas, acreditando naquilo que lhes falam. Por quê? Porque não investigam. Mas Salomão, mesmo tendo recebido a maior inteligência de todos os tempos, ele não chamou o povo e disse: olha, depois de toda uma vida e depois de eu ter recebido sabedoria de Deus, eu estou dizendo para vocês que a vida não tem sentido enquanto tomada na sua dimensão horizontal. Do alto da sabedoria que Deus me deu, eu cheguei a esta conclusão. Não. Ele chegou a essa conclusão depois de uma vida inteira de pesquisa, de exame, de investigação. Hoje este nosso apêndice é a investigação de Salomão. Salomão, ele diz, olha, é tudo vaidade
Porque eu, durante toda a minha vida, pesquisei e cheguei à conclusão de que a vida não faz sentido enquanto tomada em si mesma, enquanto na sua dimensão terrena, enquanto vida debaixo do sol. Mas esta conclusão eu cheguei não porque me falaram, não porque me disseram, e eu acreditei naquilo que me falaram e me disseram. Como hoje, infelizmente, muitas pessoas agem, a esmagadora maioria das pessoas, inclusive as que se dizem cristãs, acreditam no que falam na escola, na mídia, na vizinhança. Não investigam, são orgulhosas, não querem se rebaixar à condição de aprendizes e aprendizes da sabedoria, aprendizes de Cristo Jesus. E por isso são enganadas. Mas Salomão não. Salomão, ele investigou, ele aplicou o seu coração para ver tudo que havia debaixo do sol. E ele chegou à conclusão de que tudo era vaidade. E Salomão disse, não é porque eu sou o mais sábio que eu investiguei. Não, Deus deu a todos os homens esta enfadonha ocupação. Deus disse que todo homem foi feito com capacidade intelectual, com força para pensar, e por isso todos nós devemos investigar. Todos nós devemos nos aprofundar e verificar se as informações que nós recebemos são ou não verdadeiras. Deus nos deu esta capacidade. Deu mais a Salomão, mas lembre-se da parábola dos talentos. Deus deu 5 talentos para um servo, 2 para o outro e deu 1 para o servo. Deus nunca deixa um homem sem esta capacidade intelectual. Pelo menos o mínimo você tem condição de investigar. Então, a partir de hoje, não acredite no que dizem os cientistas, o que diz a mídia, mas investigue, pesquise, peça a Deus sabedoria, esforce-se e você jamais será enganado. Salomão, ele começa a sua investigação mostrando que a sabedoria e a ciência em si mesmo não tem sentido. É até perplexo o leitor quando lê isso. Depois de nós termos visto o livro de Provérbios, quantos elogios à sabedoria, quanto louvor à sabedoria, no livro de Eclesiastes nós encontramos lá no versículo 16 do capítulo 1. Falei eu com o meu coração dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Logo no início do seu discurso, da sua investigação, Salomão diz que ele olhou para o seu coração cheio de sabedoria e de ciência e viu que a sabedoria e a ciência eram aflição de espírito. Porque quando há muita sabedoria, há muito enfado. E quando aumenta em ciência, se aumenta em trabalho. Mas, irmão Caramuru, Salomão, então, se contradiz, porque ele afirmou que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria,
que o sábio tem que se fazer mais sábio, e agora no fim da vida ele se arrependeu, ele mudou de ideia, ele disse que a sabedoria e a ciência só trazem trabalho, ele nos recomenda a não estudar, ele nos recomenda a não nos aprofundarmos no conhecimento. Não é isso que Salomão está dizendo, irmãos. Salomão, se não tivesse a sabedoria e a ciência que tinha, jamais poderia chegar a esta conclusão a respeito da vida debaixo do sol. Salomão também não está fazendo coro àqueles anti-intelectualistas que defendem que o crente não deve estudar porque isso traz frieza espiritual. Não. O próprio Salomão diz que Deus deu aos homens esta capacidade intelectual para nelas os exercitar. Então o próprio Salomão diz que a vontade de Deus é que nós exercitemos o nosso intelecto, que nós aprimoremos o nosso conhecimento. O que Salomão está dizendo é que a sabedoria e a ciência em si mesmas não fazem sentido. O conhecimento e a sabedoria, elas têm uma finalidade, um objetivo, que é nos aproximar de Deus, nos aproximar da verdade, nos fazer conhecer a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A capacidade intelectual que Deus deu ao homem é para que ele se aproxime de Deus. Tem um propósito nisto. Mas Salomão disse: quando eu olhei para o meu coração e vi o meu coração cheio de sabedoria e de ciência, eu vi que o conhecimento e a sabedoria em si mesmos, para o meu próprio proveito, não significa coisa alguma. Não faz sentido. E é aí, irmãos, que nós vemos o primeiro ponto. Embora a sabedoria e a ciência sejam necessárias para que nós entendamos o mundo, para que nós nos aproximemos de Deus, se ela for tomada em si mesma, como um fim em si mesma, se eu aprender para mim mesmo, para a minha glória, para o meu proveito, ela não faz sentido. É interessante ver que este pensamento de Salomão, este pensamento está exatamente de acordo com o pensamento de Hillel. Hillel, aquele grande rabino, aquele grande mestre da lei judaica, um dos pais dos doutores da lei dos tempos de Jesus, Hillel, que é contemporâneo a Jesus, Hillel, ele dizia, está lá no Talmud, aquele segundo livro sagrado do judaísmo, lá no Pirkei Avot, o Tratado dos Pais, que é uma espécie de livro de provérbios do Talmud. Hillel diz o seguinte, lá no capítulo 2, na Mishnah 8, Hillel dizia: mais carne, mais vermes, mais propriedades, mais cuidados, mais mulheres, mais feitiços, mais concubinas, mais impudor, mais empregados, mais roubo, mais Torá, mais vida, mais estudo, mais sabedoria, mais indagação, mais discernimento, mais justiça, mais paz. Então, Hillel, ele diz que as coisas, quando voltadas para o mundo, só trazem maiores perturbações. Outro pensamento, também neste sentido, está aqui também por Rabi Tarfon, que é outro mestre. Ele diz assim, olha, não cabe terminar a obra, mas não és livre para abandoná-la. Se tiveres estudado muito a Torá, o teu prêmio será grande, e fiel ao Senhor para quem trabalhas, pagando-te a recompensa do teu esforço. Lembra-te de que a recompensa dos justos está no mundo
vindouro. E o próprio Hillel também, esse aqui foi o 2:21 do Pirkei Avot, e no 1:13 do Pirkei Avot, Hillel dizia: quem apregou o seu nome perde o nome. Quem não aumenta seus conhecimentos diminui. Quem não se instrui não é digno de viver. E quem se aproveita da coroa da Torá perecerá. Então aqui nós vemos esses dois sábios do Talmud mantendo esta tradição iniciada por Salomão. O conhecimento só tem sentido se é para aprender a respeito de Deus, para nos aproximar da verdade. E quando você estuda física, matemática, geografia, história, você está se aproximando da verdade. Não é só quando você estuda teologia que você se aproxima de Deus, da verdade. A ciência também nos leva à verdade. Através da investigação, do exame, do raciocínio que Deus nos deu. Mas o conhecimento por si só, para sua glória própria, de Salomão, não tem sentido nenhum. Não vale nada. E Salomão já começa de pronto a sua investigação dizendo, olha, antes de mais nada, o conhecimento tomado em si mesmo não vale nada. Como diz Hillel, quem quiser tirar proveito para si deste conhecimento, para sua própria glorificação, isto é apenas aflição de espírito. Por quê? Porque isso só vai trazer cansaço intelectual, o enfado, e só vai aumentar o trabalho da pessoa. Ela vai se esforçar muito querendo a glória própria, querendo um prêmio Nobel, querendo ser considerado o mais sábio dos homens. E todo esse conhecimento não valerá nada, só lhe trará mais trabalho e mais cansaço. E ela não chegará perto da verdade, ela se iludirá, ela se enganará com a fama, com o prestígio, com o louvor das pessoas, e isto não a levará a lugar nenhum. Isto é o que Paulo chama de falsa ciência. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, Paulo diz assim, Paulo mesmo, um grande estudioso, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. A falsa ciência, ela se opõe a Deus. A falsa ciência, ela procura desmentir a palavra de Deus. Aqueles que a seguem querem a glória própria, querem se mostrar iguais a Deus ou maiores que Deus. E isto não leva a nada. É loucura, é desvario. Só leva à aflição de espírito. Só leva ao sofrimento interior da pessoa. Porque quando se fala aqui em aflição de espírito, em Eclesiastes, está falando a respeito da angústia, a respeito do sofrimento, da opressão espiritual. A alma sem Deus, a alma que não quer aprender de Deus, ela sofre, ela tem angústia, porque ela não tem esperança, não vê uma luz no fim do túnel. E todo conhecimento, e todo reconhecimento da comunidade científica não representa nada, a não ser aflição de espírito. É por isso que o salmista, e aí sim a Bíblia nos diz que se trata de Davi, no Salmo de número 14, diz, disse o nécio no seu coração, não a Deus. Aquele que busca o conhecimento para dizer que Deus não existe. Ou quer construir um conhecimento em si mesmo, sem querer com isso se aproximar de Deus, ou se recusando se aproximar de Deus. Ele é um falso cientista. A sua ciência é falsa e só traz corrupção. Olha o salmista, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça
o bem. A ciência tomada em si mesmo é aflição de espírito. Só traz tristeza, angústia e sofrimento para os seus cientistas. E aí nós vemos também um outro grande ensino que Salomão nos dá. É de que o conhecimento intelectual não significa elevação espiritual. Quando nós lemos aqui a respeito da frase de Hillel, ele diz assim: mais Torá, mais vida. E quem busca a coroa da Torá para o seu próprio proveito, perecerá. É preciso que eu tenha, ao lado da ciência, da sabedoria, eu tenha também a devoção a Deus. Eu tenha também o reconhecimento de que Deus existe e está acima de mim e que a ciência me leva a Ele. Se eu não tiver a associação deste esforço pelo conhecimento com o reconhecimento da soberania divina, se eu não tiver a humildade de saber que o meu conhecimento cresce e me aproxima de Deus, que é a fonte de todo conhecimento, eu estarei me perdendo. Não há conhecimento intelectual que por si só leve à elevação espiritual. Foi esse o grande erro do gnosticismo. O gnosticismo é um movimento espiritual inspirado em algumas filosofias místicas da Grécia, em algumas crenças do Oriente, do hinduísmo principalmente, que dizia que a pessoa, quando conhece, que o conhecimento leva à elevação espiritual, à gnose. Esse pensamento existe até hoje, não é? Estas seitas secretas, estas seitas herméticas, elas partem desse pressuposto de que quanto mais a pessoa se aprofunda no conhecimento, mais espiritualmente elevada ela é. Isto é uma mentira. Isto não existe. E Salomão deixa isto bem claro. A ciência e a sabedoria tomadas em si mesmo, voltadas para o próprio conhecedor, para a autoglorificação, é aflição de espírito. E depois de ter demonstrado que a ciência e a sabedoria em si mesmas, voltadas para o homem e não para Deus, é aflição de espírito, Salomão então começa a descrição da sua jornada na vida debaixo do sol, procurando sentido para a vida. E em primeiro lugar, Salomão vai procurar o sentido para a vida na alegria, no prazer. Está lá no capítulo 2 de Eclesiastes. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com a alegria, portanto, goza o prazer. Então Salomão ele vai buscar o sentido para a vida na diversão, no prazer, na alegria. É o que os homens fazem hoje. Nunca a indústria do entretenimento esteve tão em alta. Nunca se procurou criar tantas diversões, tantos motivos para alegria. Nunca se defendeu tanto o prazer como aquilo que deve ser procurado e buscado para ser feliz. A felicidade é o que o homem busca. O homem quer ser feliz. E a Bíblia fala que o homem foi feito para ser feliz porque nós temos na Bíblia a noção, o conceito da bem-aventurança. O que é o bem-aventurado? É aquele que é mais do que feliz. Eu até aconselho os irmãos aí procurarem. Na internet nós temos 2 apêndices que nós fizemos no ano passado, quando estudamos sobre a teologia da prosperidade, a respeito das bem-aventuranças do Antigo Testamento e do Novo Testamento. 2 estudos onde nós vemos que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala que Deus quer que o homem seja bem-aventurado, ou seja mais do que feliz.
Mas a felicidade que Deus oferece é bem diferente da felicidade que se descobre no mundo. Na Declaração dos Direitos da Virgínia, o primeiro estado dos Estados Unidos a se declarar independente da Inglaterra, na Declaração de Direitos da Virgínia, no seu artigo 1º, está escrito o seguinte: todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais, dos quais não podem, por nenhum contrato, privar nem despojar sua posteridade. Tais são os direitos de gozar a vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades, de procurar obter a felicidade e a segurança. Então, lá no estado da Virgínia, no início da independência dos Estados Unidos da América, se teve essa ideia de que um dos direitos fundamentais da pessoa humana é o direito de buscar a felicidade. É isso que Salomão, mais de 3.000 anos antes, já escrevia. Ele foi buscar a felicidade na alegria, na diversão, no prazer. E hoje em dia, irmãos, a filosofia que predomina no mundo é essa. É o chamado hedonismo. Com H, hedonismo. É a busca do prazer a qualquer custo. O homem é feliz se ele aproveitar a vida. Já que ele vai morrer mesmo, que ele aproveite enquanto está vivo. Que ele faça tudo o que lhe der vontade. Porque assim ele será feliz. Vamos curtir a vida enquanto estamos vivos. Esta é a filosofia que existe mesmo entre aqueles que cristãos se dizem ser. Já existem muitos crentes dizendo, vamos curtir antes de subir para o céu. Como se o hedonismo os levasse para o céu. Salomão disse, olha, fui até a alegria. Fui provar a alegria, fui gozar do prazer. E ninguém como Salomão poderia aproveitar a vida. Porque ele tinha riqueza, ele tinha poder, ele tinha mulheres, ele tinha tudo o que lhe possibilitava aproveitar a vida. E qual foi a conclusão que Salomão chegou? Mas eis que também isto era vaidade. Do riso diz, está doido, e da alegria, de que serve esta? Salomão percebeu, irmãos, que a alegria do mundo ela é passageira. Por que ela é vaidade? A palavra vaidade, nós já falamos aí na lição de número 9, é o hebraico rebel, que quer dizer aquilo que passa, aquilo que é como vapor. Lembram da fumaça da chaleira? Nós vemos aquela fumaça e de repente ela desaparece. Salomão percebeu que a alegria do mundo, a alegria humana, ela passa. Ela é estimulada por fatores externos. Enquanto eu tenho a música, enquanto eu tenho a dança, enquanto eu tenho o espetáculo, enquanto eu tenho o festival, eu estou alegre. Quando acaba a música, acaba a dança, acaba o festival, acaba a balada gospel, acaba o show gospel, a alegria desaparece. Porque a alegria humana ela é motivada de fora para dentro. E, portanto, ela é passageira. Porque não há como se fazer continuidade de fatores externos. O prazer ele é passageiro, o prazer das drogas, o prazer sexual, tudo isso passa. E a pessoa, quando desaparecem aqueles fatores que estimulavam a sua alegria, volta ao seu estado de tristeza, porque o vazio que ela sente não está do lado de fora, está do lado de dentro. E ela não tem como escapar deste vazio que tem o tamanho de Deus. O prazer é passageiro. A alegria é passageira. Por isso que é vaidade, diz Salomão. Salomão, inclusive, vai atrás do vinho. O vinho na Bíblia tem o símbolo da alegria. Nós falamos sobre o vinho lá
no apêndice número 2, se você não assistiu, assista o apêndice número 2 desse trimestre, os males da bebida forte. Mas Salomão disse que busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do sol durante o número dos dias de sua vida. A Eclesiastes 2 e 3. Mas também o vinho não lhe trouxe alegria. Aqui Salomão defende a tese do uso moderado do vinho, que nós vimos no apêndice número 2. E ele diz que isto não trouxe para ele nada. A alegria foi passageira, porque o vinho do mundo acaba. E nós vemos isso no primeiro milagre de Jesus. Jesus foi a Caná da Galileia com sua mãe para uma festa de casamento. E não havia um momento de maior alegria para o judeu, e hoje não há ainda um momento de maior alegria na vida social, na cultura judaica, do que as bodas de casamento, porque ali se renova uma aliança que simboliza a aliança entre Deus e Israel, porque ali se inicia a perpetuação do povo de Israel, e com isso a esperança da vinda do Messias. O judeu vê na festa do casamento um motivo de alegria, não só para os noivos, não só para as suas famílias, mas para o povo de Israel e para o mundo. Mas ali o vinho que simboliza a alegria acabou. Mas Jesus estava ali. E a Bíblia diz que ele transformou a água em vinho, e o mestre Sala disse que aquele vinho era o melhor vinho que tinha sido deixado inexplicavelmente sem utilização até aquele momento. E era o terceiro dia da festa já, que durava 7 dias. E a Bíblia diz que assim Jesus principiou os seus sinais. Jesus, no seu primeiro milagre, mostrou que a verdadeira alegria, a maior alegria, vem através dele e não através do mundo. É isso que Salomão nos ensina. O vinho, usado moderadamente, mesmo simbolizando alegria, não traz alegria. A alegria não está neste mundo. Você procurando alegria para ser a razão da felicidade ou sentido da vida neste mundo, você só chegará à conclusão que Salomão chegou, de que tudo isto é vaidade. Já que na alegria e no prazer, Salomão não encontrou a razão da vida, o sentido da vida, ele partiu então para as produções humanas, para as criações humanas, para o engenho humano, para a criatividade humana. Será que em sendo criativo, em criando coisas, eu tenho a minha satisfação? A vida faz sentido? É o que nós vemos Salomão, ainda no capítulo 2 de Eclesiastes, no versículo 4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casas. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E nós podemos ver que Salomão começou edificando o templo de Salomão, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma casa para Deus. Depois a Bíblia diz que ele fez um grande palácio para a sua mulher, primeira mulher, que foi a filha de Faraó. Ele fez coisas maravilhosas, magníficas. A glória que Salomão construiu em torno de Jerusalém, Israel, é muito grande. Não houve quem fizesse mais edificações, mais criações do que Salomão. Mas qual foi a conclusão? Versículo 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo
era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Salomão, depois de ter feito tudo o que fez, de forma magnífica, com ouro, enfim, coisas esplêndidas, ele chegou à conclusão que as obras feitas neste mundo são vaidade. Não valem nada. E por que não valem nada, irmão Caramuru? Porque, embora tenha sido feito pelo homem, com muito esmero, muita dedicação, e ao fazer estas obras haja uma sensação de poder, uma sensação de satisfação por parte do Criador, isto passa e o vazio que está dentro do homem não é preenchido por isto. Olha as pirâmides do Egito. Eram feitas para que o homem pudesse depois passar para o outro lado da vida. Elas mesmas não tinham sentido em si. Eram apenas túmulos. São apenas túmulos. Tudo quanto formos fazer neste mundo, irmãos, pensando naquilo que fizermos, termos satisfação, termos resultado, isso será vão, será vazio. Porque nós passamos, as obras se tornam ruínas e nada disso traz satisfação ao homem. Lembram-se de Nabucodonosor? No capítulo 4 do livro do profeta Daniel, nós vemos como Nabucodonosor se embriagou pelas obras que havia feito no império que a própria Bíblia diz que era a cabeça de ouro do sistema gentílico. E o que acontece? Vamos ler lá em Daniel capítulo 4, no versículo 29. Ao cabo de 12 meses andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. De que adiantou todas as obras feitas por Nabucodonosor, toda a glória que ele possuiu? Nada. Ele virou um animal de um momento para o outro. Num segundo, Nabucodonosor passou a comer capim. E de nada adiantaram as obras que ele havia realizado. A criatividade humana, o engenho humano é vaidade. Tudo é vaidade. E ainda nos dá o risco de nos querermos engrandecer e nos tornarmos soberbos e com isto perdermos a salvação. Se nas obras humanas, no engenho humano, Salomão não encontrou sentido para a vida, que fez ele? Procurou sentido para a vida nas riquezas. Nós sabemos que Salomão foi o homem mais rico no seu tempo. Deus lhe fez rico. Ser rico não é pecado, porque se fosse pecado, Deus não iria dar a riqueza para Salomão. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 13. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória. Que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Salomão foi um homem mais rico do seu tempo. Ele foi o homem mais sábio de toda a história. Mas riqueza, ele só foi o mais rico no seu tempo. Mas
Salomão procurou nas riquezas o sentido para a vida. Como nós já lemos aqui, ele adquiriu servos, servas, animais, grande possessão de vacas e ovelhas. Ele formou um grande patrimônio. No versículo 8 do capítulo 2 de Eclesiastes diz: amontoei também para mim prata e ouro, e joias de riquezas e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e dos instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e de tudo quanto desejaram os meus olhos não noleguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi minha porção de todo o meu trabalho. E quando eu vi tudo isso, eu vi que tudo era vaidade e aflição de espírito. O dinheiro, irmãos, não traz a felicidade. Muitos dizem, não, ela não traz, ela compra. Mas essa felicidade que ela compra é essa alegria humana, que nós já vimos que, passados os fatores externos que a estimulam, fazem-na cessar. O dinheiro não compra a felicidade, nem traz a felicidade. Traz momentos de alegria, de prazer. Salomão disse que nada que ele desejou, ele deixou de ter. Ele teve tudo quanto quis. Mas isto não lhe trouxe o preenchimento do vazio do seu coração. O dinheiro, irmãos, não traz a satisfação. É verdade que vivemos num mundo materialista, onde o grande sonho de consumo, inclusive dos que cristãos se dizem ser, é ganhar muito dinheiro, poder viver satisfazendo as minhas vontades e não ter que trabalhar. Todo mundo quer isto. Por isso que se joga tanto na Mega Sena, na quina, em tudo quanto é loteria, em cassino, porque o desejo de todos é ter muito dinheiro, satisfazer as vontades, os caprichos, sem ter que trabalhar. Salomão teve isso. Ele diz, nada do que eu quis deixei de ter, deixei de sentir, mas tudo foi vaidade, tudo passou, tudo se foi e não houve proveito algum. No Pirkei Avot, é dito, lá no capítulo 2, na Mishnah 8, Hillel, como eu já disse aqui, eu já mencionei aqui, que quanto mais carne, mais vermes, quanto mais propriedade, mais cuidados. Quanto mais empregados, mais roubo. As riquezas, elas trazem um efeito nefasto. Nós vamos estudar isso na lição de número 11, por isso nós não vamos nos deter aqui muito. Mas lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, Salomão começa a descrever os efeitos da riqueza. O que amar o dinheiro nunca se fartará dele. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. A riqueza pode trazer o amor ao dinheiro. E quem ama o dinheiro torna-se insaciável, ganancioso, escravo do dinheiro. E diz Paulo, escrevendo em 1 Timóteo 6:10, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então a riqueza, além dela não preencher o vazio do coração do homem, ela ainda traz a cobiça, traz um amor ao dinheiro. Onde a fazenda se multiplica, Eclesiastes 5:11, onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. A riqueza traz aproveitadores. Você passa a ser cercada de gente interesseira, que não são verdadeiros amigos. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que viram com seus olhos? A fartura do rico não o deixa dormir, diz Eclesiastes 5:12. A riqueza, então, traz o amor ao dinheiro,
que é a raiz de toda espécie de males, traz aproveitadores, traz insônia. Há mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. A avareza que traz enfermidades espirituais e materiais. Isso foi Eclesiastes 5:13. Traz instabilidade, inclusive uma das enfermidades que se traz para o rico é a angústia, a ansiedade. Por quê? Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura. Está lá em Eclesiastes 5:14. Então, o trabalho, a riqueza, ela traz muito mais dissabores do que vantagens. Então nós vimos aqui doenças, ganância, escravidão do dinheiro, aproveitadores, ou seja, deterioramento dos relacionamentos humanos, traz insônia, traz angústia, traz instabilidade. Isso veremos melhor na lição de número 11. Mas Salomão verificou tudo isso e disse, olha, a riqueza é vaidade. Não traz sentido para a vida. Mas Salomão, depois de ter passado pelo prazer, passado pela riqueza, passado pela ciência tomada em si mesma, ele ainda procura na fama um sentido para a vida. Lá no capítulo 2, versículo 12, de Eclesiastes, Salomão diz, então passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice. Por que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também então entendeu que o mesmo lhe sucede a todos. Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Por que então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isto era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porque de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Salomão foi famoso pela sua sabedoria. Nós já lemos lá em 1 Reis capítulo 4 que vinham pessoas de todos os povos para conhecer Salomão pela fama que ele tinha adquirido. Nós vemos a visita da rainha de Sabá a Salomão. Ela que era ali da Etiópia, ela veio para conhecer Salomão, porque a fama de Salomão chegou lá. E qual era o motivo da fama de Salomão? Era a sabedoria. Era a sua sabedoria, a sua inteligência. E aí Salomão diz que ele procurou na fama que havia obtido através da sua sabedoria um sentido para a vida. Mas aí ele chegou à conclusão de que o fim dele nesta vida seria igual ao do tolo. Que não adiantaria ele ser o mais sábio de todos os homens, porque ele morreria assim como o tolo. E no futuro haveria total esquecimento, tanto dele quanto do tolo. Ele viu que a fama era passageira. A fama também é como um vapor. Do jeito que ela vem, ela vai. Ela desaparece. E que não vale a pena buscar a fama para encontrar sentido na vida. Porque ela é passageira, ela é um vapor. Ela é rebelde. Ela é vaidade. A fama é vaidade. E nós vemos isso, irmãos, todos os dias. Quantos cantores, quantos atores, quantos artistas, quantas pessoas, quantos políticos que são famosos e são descartados logo em seguida. Ninguém mais se lembra deles. Muitos até se matam, muitos até, ao verificarem o começo da sua decadência,
acabam destruindo as suas vidas. Muitos ainda na fama destroem a sua vida, porque mesmo enquanto estão sendo lembrados, mesmo enquanto têm milhões e milhões de fãs, não acham sentido para a vida. Quantos artistas que morrem aí de overdose? Quantos? Por quê? Porque apesar de toda a fama que têm, não encontram sentido para a vida. Porque na fama não há sentido para a vida. Também no Pirkei Avot, o próprio Hillel, lá no capítulo 2, e na Mishnah 8 do Pirkei Avot, Hillel diz assim: adquirir bom nome é adquirir um bem para si próprio. Adquirir conhecimento da Torá é adquirir para si a vida no mundo vindouro. Quem busca o próprio nome, quem busca a fama, perece, porque ela é passageira e ela não dá sentido para a vida. Mas quem busca se aproximar de Deus, este sim alcança a eternidade. Isso disse Hillel, e é uma realidade. O próprio Hillel dizia, nós já dissemos aqui hoje, que não é digno de viver quem se aproveita da coroa da Torá, perecerá. Quem busca a autoglorificação através da fama, morre, perece, ainda em vida. Por isso que Jesus fugia da fama. Ele era famoso, mas quando as pessoas quiseram no fazer rei, quando as pessoas vinham ao encontro dele com o objetivo de lhe mostrar que ele era famoso, como uma tentação para sua autoglorificação, ele se retirava do meio das pessoas, porque ele não queria se autoglorificar. Ele mesmo disse na sua oração sacerdotal, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus veio para glorificar ao Pai. Nós devemos glorificar a Deus, fugir da fama, porque na fama não há sentido para a vida. Diante desta investigação, Salomão, não tendo encontrado no conhecimento em si mesmo, autoglorificador, no prazer, na riqueza, nem na fama, o sentido para a vida, ele passou a aborrecer a própria vida. Passou a detestar a vida debaixo do sol. Ficou meio deprê. Olha lá o que está escrito, capítulo 2 e 17 de Eclesiastes. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Ele disse, a vida não tem sentido. Nem na alegria, nem no prazer, nem no vinho, nem no conhecimento, nem na sabedoria, nem na fama, nem nas riquezas. Nada nesta vida me dá sentido para ela. Então eu devo aborrecê-la, eu devo odiá-la. Salomão ficou decepcionado com a vida debaixo do sol. A vida não faz sentido. E se Salomão tivesse parado por aqui, ele seria como os filósofos existencialistas, como Heidegger, Sartre, que não vêem sentido para a vida. Mas Salomão disse, também eu me aborreci, eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Aí ele diz, olha, não adianta nem o trabalho. E nós já tivemos uma lição aqui a respeito do trabalho, mostrando que isso foi feito por Deus. E ele diz, olha, se a vida não faz sentido, por que eu me esforço? Por que eu estudo? Por que eu trabalho? Não tem sentido nenhum. Eu vou trabalhar muito e vou deixar para o homem que vem depois de mim. E eu não sei se esse homem é sábio, se ele é tolo,
se ele serve a Deus, se ele não serve a Deus. E a verdade é que o trabalho com que eu trabalho também não faz sentido. Salomão aqui mostra que viver o trabalho em si mesmo também não faz sentido. Salomão não era um workaholic, alguém viciado em trabalho, alguém que trabalha como hoje muitas pessoas trabalham tentando no trabalho ter a satisfação. E o trabalho foi criado por Deus e o homem foi feito para trabalhar, mas não é no trabalho em si mesmo que nós vamos conquistar coisa alguma. O que o trabalho produz? Salomão diz que ela produz cansaço, dores, desgosto e insônia. Olha aí, Eclesiastes 2:21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isto é vaidade e grande enfado. Não adianta você trabalhar bem, trabalhar com dedicação, e o produto do seu trabalho vai ficar para outra pessoa, que eu não sei se merece ou não, diz Salomão. Também o trabalho em si não faz sentido. No versículo 22 ele diz, porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Tomado em si mesmo como um fator para dar sentido à sua vida, o trabalho só traz cansaço, fadiga. O trabalho só traz dores, sofrimento, desgosto e insônia. Por isso que as pessoas que trabalham demais, não têm limite no trabalho, acabam estressadas, tendo infarto, derrame cerebral. Por quê? Porque o trabalho em si mesmo, irmãos, ele só traz cansaço, dores, insônia e desgosto. Nem no trabalho eu consigo ter satisfação nesta vida, diz e pergunta Salomão. O trabalho tomado em si mesmo, ele também não traz sentido para a vida. Mas é neste momento em que Salomão está aborrecendo a vida debaixo do sol, em que Salomão acha que não tem mais sentido nada, é que ele percebe que quando eu trabalho e desfruto do produto do meu trabalho, eu consigo uma satisfação que é diferente da satisfação da alegria, que é passageira, que é diferente da satisfação das riquezas, que é passageira, que é diferente da satisfação da fama, que é passageira. Quando eu como do fruto do meu trabalho, eu tenho uma satisfação interior. Ele vê então uma luz no fim do túnel. Salomão não é um filósofo existencialista. Salomão não é uma pessoa decepcionada com o mundo, um depressivo. Não. Veja no capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 24. Não é, pois, bom para o homem que come e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isto também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e dê ao bom perante a sua face. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Salomão percebeu que quando eu trabalho e me satisfaço quando eu como e bebo do fruto do meu trabalho, essa satisfação vem de Deus. Quando eu trabalho, não para mim mesmo, mas para agradar a Deus, eu tenho satisfação quando eu desfruto da obra das minhas mãos.
E é aí então que Salomão descobre, no trabalho, que os que dá sentido para a vida é Deus. A noção do trabalho aqui, irmãos, é a noção judaica, a noção bíblica. Eu não trabalho para mim, eu trabalho para me assemelhar a Deus. Veja que é esta noção que Rabi Tarfon traz lá no Pirkei Avot 2:20. O dia é curto, o trabalho imenso, os operários indolentes, o salário considerável e o patrão insistente. Não te cabe exterminar a obra, mas não és livre para abandoná-la. Se tiveres estudado muito a Torá, o teu prêmio será grande. E fiel é o Senhor para quem trabalhas. Fiel é o Senhor para quem trabalhas, pagando-te a recompensa do teu esforço. Lembra-te de que a recompensa dos justos está no mundo vindouro. E ainda, Rabi Elazar diz, sê diligente no estudo da Torá. Sabe o que deves responder ao epicurista? Considera perante quem te esforças e quem é o Senhor que irá retribuir o pagamento por teu trabalho. Aí eu Pirkei Avot 2:19. Então aqui, os sábios talmúdicos mostram bem o sentido do que Salomão está dizendo. O trabalho é feito para Deus, para obter a recompensa de Deus. Quando eu trabalho para Deus, ao comer do fruto do meu trabalho, eu agradeço a Deus. E aí nós lembramos a cultura judaica da refeição. A refeição é um momento sagrado, tanto quanto o sacrifício. E a lei de Moisés dizia que a refeição era a continuidade do sacrifício. É por isso que os judeus eles oram agradecendo a Deus antes e depois das refeições. Reconhecendo que aquilo é uma dádiva de Deus. Que aquilo foi fruto do trabalho, mas um trabalho que foi feito para Deus. E quando é feito para Deus, nós já nos satisfazemos interiormente, em gratidão a Deus, por podermos ter a nossa porção neste mundo, dado por Ele. E sabendo que no mundo vindouro, seremos ainda mais recompensados. É aí que Salomão vê o sentido da vida. Quem é bom diante de Deus, quem trabalha para Deus, quem vive nesta vida debaixo do sol, olhando para o sol e sabendo que além do sol existe um Deus, encontra sentido para a vida. Por isso Salomão não fica depressivo nem decepcionado com a vida debaixo do sol. Ele só diz, olha, a vida debaixo do sol, enquanto tomada em si mesma, ela não tem sentido nenhum. Mas quando ela é voltada para Deus, quando nós olhamos para cima do sol, quando nós contemplamos a Deus e vivemos em função de Deus, aí a vida adquire sentido. Aí a vida vale a pena ser vivida. E é através do trabalho para Deus que me dá essa satisfação quando eu desfruto e como e bebo deste trabalho. É nesse instante que eu descubro Deus na vida debaixo do sol. E ela então adquire sentido. E eu então posso ter felicidade. Porque Deus dá o conhecimento, a sabedoria, que se for voltado para mim, não traz alegria, não traz felicidade. Mas quando eu vejo que o conhecimento e a sabedoria vieram de Deus, a vida tem sentido. Porque através do conhecimento e da sabedoria, eu me aproximo de Deus. Aí eu tenho alegria quando eu me alegro por gozar com os meus familiares, com os meus amigos,
do fruto do meu trabalho, aí a alegria é verdadeira. Porque não é algo que eu busco na vida debaixo do sol para poder me satisfazer. Mas é algo que nasce de dentro para fora. Como gratidão a Deus, eu desfruto daquilo que Deus me dá. E sabendo que vem de Deus, eu me alegro, e uma alegria verdadeira, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus dá a sabedoria, o conhecimento e a alegria. Deus me dá o necessário em patrimônio para eu ter esta alegria. E as riquezas que eu adquiro são para a glória de Deus. Deus me dá projeção e fama, e eu desfruto desta fama e desta projeção para glorificar a Deus, como fez o Senhor Jesus. E isto faz sentido na vida. Eu passo a ser um exemplo, a ser seguido, imitado, como foi o apóstolo Paulo. E isso leva as pessoas à salvação, à glorificação do nome do Senhor. Tudo faz sentido na vida. O conhecimento, a alegria, a riqueza, a fama e o trabalho, quando eu me volto para Deus. Salomão não é alguém que odeia a vida, não é alguém decepcionado com este mundo, mas alguém que nos ensina que tudo nesta vida só tem sentido quando nós nos voltamos para Deus. Amém.